Quero dizer que é uma honra estar aqui no FLIV e uma honra estar acompanhada dessas duas cabeças inteligentes, pensantes, não é? E eu vou arriscar dizer que, para resumir bastante, eles vão desenvolver que o que une esses dois pesquisadores eu fiz até uma colinha aqui, hein? É o papel da religião e da milícia no fortalecimento das desigualdades neste Brasil do século XXI. E eu vou arriscar dizer que essa mesa ela está sob o olhar de Macunaíma. Quando Macunaíma, que é uma coisa muito cara para o João, quando Macunaíma diz assim, pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são, esses aqui são dois pesquisadores, as origens, vão buscar em algum balizamento, naturalmente, onde é que estão as origens desse poder e desigualdade e desse bolsonarismo da guerra cultural ao terrorismo doméstico. Então, eu vou começar com o Calejão. Vamos fazer 10 minutos? Vamos. 10 minutos, aí eu vou passando a bola, vou entrevistando também e passo para a plateia. Está bem assim? Então, vamos. Obrigada. Eu que te agradeço, querida Maria. Prazer estar contigo. Castro Rocha, que honra estar com você nessa ocasião. Gente, obrigado pelo carinho de vocês, pela generosidade, pela gentileza. É uma honra poder conversar com vocês aqui, poder escutá-los também. O João faz sempre muito isso nas tuas falas, ele sempre procura escutar as pessoas, para além de falar, eu aprendi demais te ouvindo falar, lendo as tuas iniciativas. E você sabe que o que me une, Maria, ao João, é que eu sou um profundo admirador do trabalho dele e eu tenho ele como talvez uma das maiores referências na forma como o bolsonarismo se estruturou e o dano que esse movimento sociopolítico causou para o país. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho a respeito aqui, então, do poder e desigualdade. Eu quero começar agradecendo o André Roncalha, que é o meu coautor nesse livro. É um cara brilhante, é um cara que estuda, ele é um economista, mas ele estuda a vida social do Brasil, claro, através do prisma da economia, mas de uma maneira brilhante. Ele é assim, um cara que me orgulha muito também de poder trabalhar com ele numa iniciativa como essa. Infelizmente ele não pode estar aqui hoje porque ele está fora do país devido a atividades profissionais. Gente, nesse livro a gente extrapola uma categoria que se chama elitismo histórico e cultural. Qual que é a definição do elitismo histórico e cultural? Pelo menos a definição mais densa, mais acadêmica, e depois eu evoluo nisso um pouco com vocês. O elitismo histórico e cultural é uma força social que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, de forma a criar um tipo de gramática da desigualdade e, em última análise, uma hierarquia moral que rege o funcionamento social, político e econômico da nação. O elitismo histórico e cultural tem dois pilares centrais. E tem outros, mas para o efeito do tempo que eu tenho aqui com vocês, eu vou explorar os dois centrais. O primeiro é o capital enquanto processo, essa dimensão do campo marxiano mesmo. O que é o capital enquanto processo? É esse processo que expropria a classe trabalhadora, deixa a classe trabalhadora com a sua força de trabalho como única mercadoria a ser vendida no sentido de fazer a manutenção da sua subsistência, e nesse processo tira mais valor, tira a maior parte do que o trabalhador produz para concentrar na mão do capitalista. Esse é o capital enquanto processo e é um dos pilares centrais do que a gente chama de elitismo histórico e cultural. O outro é a invasão das monarquias europeias nas Américas e todo o conjunto de valores subsequente que isso implica nesse contexto, tá? Esse é o elitismo histórico e cultural. Muito bem, durante 300, 400 anos agora, o elitismo histórico e cultural conformou um modelo de sociabilidade no Brasil que concentrou o poder na mão do que entende ser, do que segundo esse modelo entende ser os próceres da República.
Esse modelo começa no século XVI com as capitanias hereditárias ainda, tá? Acompanhando o desenvolvimento desse processo, nesse trabalho a gente aborda 3 dimensões fulcrais: a concentração do poder midiático, a concentração do poder político e a concentração do poder econômico, tá? Para o efeito do tempo que eu tenho com vocês aqui, eu vou direto à conclusão, ou pelo menos eu não diria que é a conclusão, porque o nosso objetivo aqui não é ser conclusivo, é muito mais explorar uma proposta, é muito mais refletir acerca de uma condição do que concluir o que quer que seja ou oferecer uma resposta pronta em qualquer direção. Mas a principal reflexão que a gente traz nesse contexto é que hoje, depois desses 300 anos sob a égide do elitismo histórico e cultural, o Brasil se transformou num tipo de fazendão com cassino. E o que quer dizer a metáfora do fazendão com cassino? Hoje em dia, existe um modelo socioeconômico que nesse trabalho a gente chama de extrativista agrofinanceiro. Extrativista agrofinanceiro. O Brasil tem uma dependência muito intensa na extração, por exemplo, de minerais ou de recursos primários, e a gente vem funcionando enquanto república dessa maneira. Isso pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição também, porque o país se tornou viciado em rendas extrativistas e subsequentemente num modelo agrofinanceiro que hoje organiza o funcionamento da nossa república. Se a gente parar para olhar os nossos processos de diversidade ou de representatividade, por exemplo, no Congresso Nacional, é muito fácil perceber isso. Vocês vão perceber que as principais bancadas, a bancada ruralista, vai perceber que existe um lobby muito forte do mercado financeiro, e a gente vai perceber que existe uma correlação muito direta, por exemplo, entre os veículos hegemônicos de comunicação e esses interesses do grande capital, seja o grande capital do mercado financeiro ou dessa indústria agro ou da mineração, e o Brasil inteiro hoje está organizado ao redor desses interesses. Por que isso é importante? Porque de 6 anos para cá, a gente toma um golpe, não por acaso midiático, jurídico, parlamentar, contra a primeira presidenta eleita do Brasil, que era a Dilma Rousseff, foi a Dilma Rousseff, e desde então a gente vê a ascensão de um modelo de cariz neofascista na figura do bolsonarismo. E aí eu vou introduzindo esse tema para passar a palavra para o Castro Rocha, porque o João é talvez o principal pensador na forma como o bolsonarismo está estruturado, em cima do que ele explica muito bem ser a guerra cultural, em cima do dogma religioso e em cima de todas essas categorias que a gente hoje conhece na forma como o próprio bolsonarismo se conduz, tá? Então, gente, o que é importante salientar aqui para vocês é que, nesse trabalho, o Castro Rocha é enxadrista também, não sei se vocês sabem, ele adora xadrez, ele é enxadrez. Você nunca foi profissional, né, João? Já chegou a ser profissional de xadrez. E eu gosto muito de xadrez, Maria. Nunca fui profissional também, mas sou um enxadrista amador. Porque qual que é a importância, João, do que eu vejo nesse trabalho e no teu trabalho, em todos os livros, em todas as suas falas, em tudo aquilo que você produz no teu processo intelectual? Muitas vezes a gente cobra da nossa população pensamento crítico. A gente insiste que essas pessoas, mas você tem que ter pensamento crítico, você tem que participar da vida sociopolítica, você tem que entender o que está acontecendo, etc. Muitas vezes isso significa, a analogia que eu vou estabelecer com vocês aqui para efeito de compreensão é essa, muitas vezes isso significa exigir que alguém que não entende nada de xadrez olhe para o tabuleiro e seja capaz de entender o que está acontecendo. Eu não estou te falando de estratégias avançadas de abertura de jogo, de meio de jogo, ou de como usar o rei com estratégias elaboradas de fim de jogo. Eu estou te dizendo de coisas elementares, que as pessoas não sabem que o cavalo anda em L, elas não sabem que o bispo se desloca na diagonal, elas não sabem que o peão pode só comer na diagonal, coisas assim,
absurdamente elementares. E aí a gente fica insistindo que essa pessoa tem que entender o que está se passando no tabuleiro. Não tem a menor condição de se entender o que está se passando no tabuleiro, porque a gente tem um processo de educação deficitário que impede a formação dos elementos que são necessários para uma compreensão mínima, básica, de como a República e como os processos sociopolíticos e socioeconômicos se dão. Então, é fácil, eu tenho certeza que todos vocês têm amigos com nível de ensino superior, tá? Nível acadêmico, universitário, é isso que eu quero dizer com superior. Converse com essas pessoas, para encerrar a minha fala, e veja se elas entendem minimamente o funcionamento da República, no sentido de tentar entender o que é o Congresso Nacional, quantos senadores existem, quantos deputados existem, qual é a diferença, por exemplo, de maioria simples, de maioria absoluta, de maioria qualificada, e assim sucessivamente. Eu só estou dando exemplos do trâmite dentro da política institucional para salientar para vocês como isso se reflete numa falta de compreensão mais ampla em todas as searas, na forma como a nossa República efetivamente funciona. E aí, aqui nesse trabalho, eu e o Roncalha tentamos fazer uma contribuição ínfima, pequenininha, no sentido de tentar escrutinar isso que eu estou colocando para vocês, em última análise, o próprio funcionamento da República, tá? E aí, é óbvio que isso tem a ver com o atual momento. A gente se vê confrontado com a ascensão de um regime de caráter neofascista, na figura do próprio bolsonarismo, mas existem outras expressões possíveis para além do bolsonarismo, no sentido de levar esse projeto totalitário adiante. É um pouco disso que a gente fala hoje aqui com vocês, e é um pouco disso que a gente apresenta nessa obra, Maria. Então assim a gente passa para o João César, seu pai, vamos passar para ele falar sobre... Ele vai falar sobre a ascensão e o plano de poder da extrema-direita no Brasil. É brincadeira, João? Boa tarde para todos. Todo mundo tem que comprar o livro do papai. Só tem 20 dias. No dia 21 acabou. E o livro do César. Obrigado, filho. O livro do papai também. De todo mundo. Por favor. Bom, boa tarde. Inicialmente quero agradecer o Flívio pelo convite. Eu conheço a Maria Luísa há muitos anos, é a primeira vez que estamos juntos numa mesa, uma grande alegria. É uma alegria também muito grande estar aqui com César Callejon. Eu admiro muitíssimo o trabalho do César Callejon, que além de ser muito incisivo, o que é necessário nos dias de hoje, o César Callejon é um pensador muito original do Brasil contemporâneo. A tal ponto que eu decidi, na verdade, seguindo o conselho do meu filho João Vicente, eu não vou falar do meu livro, eu vou falar do César, e vamos conversar. Vai falar o livro Vejam do papai. que é a generosidade acadêmica, Hoje... né? Que beleza, João. O livro anterior do César, que já ali está também Os Esfarrapados, esse eu li. O Poder e Desigualdade, acabei de receber, não tive tempo de ler. O Esfarrapados eu li. É um livro muito importante que eu recomendo. A teoria que está por trás do livro é a tentativa de caracterizar de maneira original uma categoria. Essa categoria seria a categoria criada pelo fato concreto de que num país como o Brasil, de herança colonial, o poder desde sempre foi constituído para a preservação da desigualdade. Em outras palavras, o que o poder cria na preservação da desigualdade não é exatamente um povo, mas é um conjunto de esfarrapados, isto é, de uma classe gigantesca que une gênero, raça, opção sexual ou sexualidade, não importa, mas que é um conjunto muito grande de pessoas que são caracterizadas ou pela dificuldade radical de acesso a direitos ou pela sua simples supressão. Me parece que há dois termos que são chaves, César, para pensar o Brasil. Isso é cada vez mais atual.
que é o poder e a desigualdade mesmo. Em que sentido? Veja, no Brasil, não é, filho? Quer falar alguma coisa? Agora você vai falar o seu livro. Obrigado. Que é uma coisa muito importante, é que no Brasil... obrigado, filho. Bolsonaro da guerra cultural ao terrorismo doméstico. Obrigado, filho. Agora senta aqui para continuar. Não, agora não. Pode ir lá falar com a mãe, sim. Vai lá. Então, o ponto que é importante, eu quero destacar para estabelecer conversa com a Maria Luísa, o César e todos vocês, é que é rigorosamente indispensável que nós compreendamos, antes que seja tarde, que há hoje no Brasil uma percepção que é única e que eu acho que não há outro local no mundo em que tal percepção possa ocorrer. É que o poder que preserva a desigualdade, ele gera no cotidiano um conjunto inumerável de precariedades. E quando nós pensamos, quando nós nos surpreendemos que uma parcela considerável da população vota em figuras como o Bolsonaro, Pablo Marçal, Nicolas Ferreira, e nós nos perguntamos, mas não tem apreço pela democracia? É porque nós estamos falando de dois conceitos diferentes. De uma democracia formal, que é a democracia que nos uniu na frente ampla para derrotar o Bolsonaro, e é muito bom que tenha ocorrido, e se for necessário, ocorrerá mais uma vez com grande entusiasmo de nossa parte em 2026. Essa democracia formal implica um certo nível de funcionamento das instituições, a possibilidade de alternância no poder e a realização contínua de eleições livres e democráticas, a liberdade de expressão, a plena liberdade de organização político-partidária. E num país que tem a história dos nossos golpes e ditaduras, é muito importante. Mas, César, há uma outra democracia, que é a democracia que você e o André Roncalha tratam, direta ou indiretamente, que é uma democracia no cotidiano, no dia a dia, que é uma democracia que nós podemos traduzi-la como democracia enquanto direito a determinados acessos. O povo trabalhador que passa 4 ou 5 horas por dia num transporte público que não tem qualidade, que é caro, que representa uma parte considerável da sua renda, que estão em empregos nos quais são continuamente humilhados e, sobretudo, não têm o direito ao esperançar, que estava no vídeo da Flívia. Para essa porção não pequena da sociedade brasileira, que vive a desigualdade como um estado permanente da sua existência, para essa população, a democracia formal é uma ficção de má qualidade. Porque a democracia do cotidiano, aquela que para nós, sejamos intelectualmente honestos, para nós, classe média, vá lá, classe média remediada, mas classe média, para nós, essa democracia, enquanto direito ao acesso de aspectos básicos do cotidiano, para nós esse problema não se coloca. Para, pelo menos, eu diria, algo entre 100 a 150 milhões de brasileiros, é o problema do cotidiano. É a ausência completa de direito ao acesso ao que é de mais elementar. Então, me parece que a circunstância aqui... Então, isso é um ponto comum à América Latina. Agora, o Brasil tem uma circunstância que é, ao mesmo tempo, uma promessa, mas é um impasse, César. Isso eu proponho para a nossa reflexão. É que nas últimas 6 eleições presidenciais, 5 foram vencidas com evidentes méritos, caso contrário, não teria ocorrido, pelo Partido dos Trabalhadores. Isso quer dizer que, para alguém que tenha nascido no Brasil em 1995, aos 7 anos de idade, a idade do meu filho, viu o PT chegar ao poder e viu seus pais celebrarem ou chorarem. Aos 11 anos, viu o presidente Lula ser reeleito com uma enorme margem de aprovação. Aos 15 anos, assistiu, emocionado ou emocionada, a primeira mulher presidente do país. Aos 19 anos, ou vibrou de um lado ou de outro, no que até então havia sido a mais acirrada eleição presidencial brasileira. Aos 21 anos, assistiu ao golpe. Aos 23 anos, assistiu à ascensão de Bolsonaro. Aos 26, 25, o retorno do PT ao poder. Ou seja, há uma demografia que é única no caso brasileiro. Porque quem nasceu em 1995, para quem nasceu a partir de 1995, o establishment é o PT.
a hegemonia é da esquerda, mas há certas precariedades que permanecem. A desigualdade não foi fundamentalmente alterada. Nota ao pé de página. Nicolas Ferreira nasceu em 1995. André Fernandes e Bruno Engler em 1996. Lucas Pavanato em 1997. Percebem? Essa consideração demográfica, César, me parece, eu estou convencido de que ela é rigorosamente fundamental. Concluo, para que vocês compreendam a importância da pesquisa e do trabalho do César. Agora, que nota ao pé de página, para deixar a Maria Luísa feliz. Uma coisa que ainda não tem sido reconhecida de maneira suficientemente enfática, mas no que se refere ao entendimento do presente do Brasil, ninguém deu mais contribuição do que jornalistas investigativos. É muito impressionante. Se você pensar nos temas mais candentes, por exemplo, acabou de sair pela Alameda Editorial um livro impressionante do Marcelo Godoy, jornalista investigativo, Os Cachorros, que faz a biografia de um membro ilustríssimo do Partido Comunista Brasileiro, o Sebastião Melo, Melinho, que ingressa no PCB em 1935, passou a vida inteira no PCB e descobriu-se só depois da morte que ele havia sido o pior agente infiltrado da repressão no PCB, a partir da década de 70, e levou uma parte considerável dos dirigentes do PCB à morte. É um trabalho extraordinário. Então, há um conjunto de jornalistas como César Calejão e como a Maria Luísa, que com muita investigação e com muita capacidade de penetração, tem dado uma contribuição fundamental ao Brasil. Concluo. Nós estamos agora numa encruzilhada. Não há caminho, não há retorno possível. Com todo o cuidado do mundo, porque a única razão pela qual o Partido dos Trabalhadores venceu 5 em 6 eleições é, evidentemente, por exemplo, quando as pessoas dizem: ah, mas a esquerda está em crise, em colapso, eu digo, calma. A direita no Brasil só vence, só chega ao poder com golpe. Por voto, só chegou com Jânio Quadros e com Jair Bolsonaro. Não é bom. Quer dizer, o Jair Bolsonaro é o Jânio Quadros do Exército, não é isso? Então, com muito cuidado nessas críticas, mas nós estamos numa encruzilhada definitiva. Depois de 5 administrações do Partido dos Trabalhadores, há precariedades que permanecem. A desigualdade não foi fundamentalmente alterada. César, a única razão pela qual o poder faz sentido é para que nós deixemos de ser um dia uma nação de esfarrapados. Só deixaremos de sê-lo quando o poder de fato combater o que é necessário. De um lado, as Forças Armadas, cujo lugar é o quartel. De outro lado, a elite agrofinanceira, cujo papel histórico é pagar impostos. Enquanto isto não acontecer, as precariedades permanecerem, a desigualdade for o sal da terra no Brasil, a extrema-direita sempre pode voltar. Então, os farrapados aqui do César é o que o João fala, que são os humilhados do cotidiano, de segunda a sexta. Gosto muito dessa imagem, João. E que o Gessé Souza, não é, chama dos... Eu sei que muita gente não gosta desse título Pobres de Direita, então eu resolvi botar uma outra forma de título, Os Empobrecidos pela Direita, né? Vamos chamar assim, Os Empobrecidos pela Direita. A gente, jornalista, gosta de dar título, né? Então, vocês vejam a ligação. E ontem, também numa mesa do Rubens Casara com o Luiz Eduardo Soares, a mesma questão da encruzilhada, né? Nós estamos num ponto agora de virada que, se não houver uma efetiva mudança, como disse o João César, né? Vamos a ver, mas isso é outra coisa. Então, Calejão, eu vou passar para você fazer o comentário. Perfeito, obrigado, querida. Eu acho que o ponto que João toca é absolutamente central nesse contexto. E vocês querem um exemplo claro? Isso são dados, tá? Não é a minha opinião e não é o que eu acho. Eu trago a materialidade factual de como a sociedade brasileira está constituída para avançar esse argumento. A gente tem hoje, gente, 40% da nossa força de trabalho, 40 milhões de pessoas,
na informalidade precarizada, muito por conta da reforma trabalhista do Temer em 2017, se eu não me engano. Hoje, no Brasil, de cada 10 empregos, 8 exigem só até o 2º grau completo. Esses são temas sensíveis, porque quando eu falo eu faço uma fala dessa, vocês podem concluir que, bom, então existem empregos e ocupações que são mais ou menos dignas, mais ou menos legítimas do que outras. Não, efetivamente não é o caso. Absolutamente toda profissão é digna, tem que ser valorizada. Eu trago isso para colocar em perspectiva de uma forma muito adequada como esse modelo extrativo, agrofinanceiro rege o funcionamento do país hoje. E aí tem... a tua fala é brilhante, João, quando você diz que enquanto os governos progressistas não enfrentarem diretamente essas questões estruturais, a gente vai continuar tendo o estado de coisas que a gente tem hoje no Brasil, e muito possivelmente a gente vai ter a manifestação de um modelo de caráter neofascista, talvez com uma liderança como Jair Bolsonaro, mas como você muito bem coloca nas suas falas, talvez alguém como Nicolas Ferreira, ou talvez como alguém como o Pablo Marçal. E por que isso acontece, a meu ver? Quando você tem 40 milhões de pessoas na informalidade, os esfarrapados, essas pessoas começam a buscar alternativas, ou para complementar a renda, ou para ganhar um pouco mais, ou para, de alguma forma, tentar superar o estado de dificuldade que a maior parte do nosso povo vive. Preste atenção nisso, entre 2013, se eu não me engano, e 2023, João, a B3, a Bolsa, saiu de ter 300 mil pessoas que operavam ali, para ter mais de 6 milhões. E o ticket médio, eu não vou ter de cabeça exatamente, mas cai algo assim 3, 4 vezes. O que isso indica de uma forma muito aguda, a meu ver? Que a coisa ganha um caráter de cassino, entende? Que eu vou para a Bolsa acreditando no day trade, o que eles chamam de day trade, que é aquela operação de querer comprar e vender no mesmo dia para fazer o lucro efetivo que está representado ali. O problema, Maria, é que, via de regra, 90% das pessoas que operam na Bolsa perdem dinheiro. Assim como 90% das pessoas que entram no cassino perdem dinheiro, talvez até mais. O que acontece aí é que, uma vez que isso não funciona na Bolsa, a pessoa passa a buscar as bets. E esse é o problema que a gente está vendo de epidemia de bet hoje no país, com crianças, muitas vezes, jovens, são crianças, mas jovens, de 14, 15 anos, conversem com... A gente tem professor aqui na plateia, não? Tem professores de 2º grau? Não sei se você... Não? De 3º grau, né? Não sei se vocês veem isso em sala de aula, molecada apostando. Eu venho conversando com professores que me dizem, olha, eu tenho um problema, e essa é outra questão que a gente precisa discutir, inclusive enquanto sociedade, é o uso de smartphone em sala de aula, porque as pessoas estão, cara, eu estou ensinando matemática, física, química, e a molecada está ali no jogo do tigrinho, e está apostando, e está mostrando para os amigos que, olha, ganhei tanto de dinheiro e tal, e isso é um problema terrível hoje em dia. Isso se produz muito por conta do estado de coisas que, a meu ver, eu acabei de expor para vocês. Se a gente tem uma mão de obra precarizada, na informalidade, e uma economia que se preocupa única e exclusivamente com uma dimensão extrativa, agro e financeira, é de se esperar que a gente não tenha empregos de qualidade, pelo menos no nível que sejam adequados para absorver uma força de trabalho que se prepare para isso. Então, qual o sentido, em última análise, de investir em 10, 15, 20 anos de formação, se ao fim e ao cabo você não vai ter oportunidade de trabalho à altura daquilo que você se preparou para fazer? Agora, a encruzilhada, e aí me corrija se eu estiver errado, e me corrige mesmo, tá, João? A gente sabe, eu e o João, a gente conversa muito, ele já me convidou para esse livro que a gente escreveu, que é Tudo por um Triz,
Eu escrevi um capítulo desse livro com muita honra, a convite do Castro Rocha, e me parece que o bom debate é isso, gente. Eu faço uma colocação, você diz, não, eu concordo, mas aqui eu discordo, e você não precisa necessariamente, só porque tem uma plateia, concordar com tudo que está sendo proposto. João coloca com muita propriedade aqui que a gente está numa encruzilhada, e aí me corrija se esse não for o caso, eu vou tentar debater contigo a origem, a natureza dessa encruzilhada. A gente tem 202 anos de república hoje, e pela primeira vez em 2002, a gente tem um presidente eleito que é capaz de terminar um mandato com com uma proposta efetivamente progressista. Políticas afirmativas, políticas sociais. Seguramente existe um monte de coisa que a gente gostaria que tivesse sido feita e não foi feita. Eu tenho uma crítica, por exemplo, que eu acho que, só para verbalizar para vocês, em 2009, 2010, o Lula tinha 80% de aprovação popular. Acho que mais até. 87%, 86%. Ele poderia ter aproveitado aquele momento para aprofundar uma agenda mais transformadora. Poderia. Agora, eu também não... Sabe, é muito difícil tecer esse tipo de crítica, porque eu não sou o Lula. Eu não entendo o nível de complexidade, o nível de pressões e o nível de questões que ele tem que enfrentar governando uma república como o Brasil. Poderia ter avançado, por exemplo, na democratização dos meios de comunicação? A meu ver, poderia. Isso não foi feito? Por que não foi feito? Seguramente existem questões e nuances que eu não sou capaz de compreender da posição onde eu estou. Agora, depois de 200 anos de república, goste ou não, o projeto que chega à presidência da república em 2002 é o primeiro projeto que consegue terminar presidências de forma consecutiva, e é o primeiro projeto que traz avanço significativo, tirando dezenas de milhões de pessoas da linha da fome, inclusive. Agora, toda vez, e a gente sabe isso muito bem, João, que o povo brasileiro utilizou a sua soberania para constituir projetos que tinham como objetivo princípio a emancipação popular, algo aconteceu. Isso vem acontecendo ao longo da nossa história. Getúlio se mata, Jango toma um golpe, JK assume por um triz com o episódio do Tamandaré, que a gente conhece muito bem, vem 64, mais recentemente a gente tem Lava Jato, enfim, ou por questão de uma ingerência externa, ou por questões da nossa política doméstica, sempre existiu, sempre houve atentados contra projetos que visavam a nossa emancipação popular. O que acontece agora? A gente tem um governo que está se vendo confrontado com todos os tipos de pressões. E a gente está vendo, por exemplo, agora saiu um pacote do Fernando Haddad que está sendo muito criticado, inclusive pela própria esquerda, dizendo que, olha, tem um caráter menos progressista ou mais neoliberal do que o que a gente gostaria que fosse feito. E aí existe uma tentativa de, bom, então tudo bem, então vamos organizar isso no sentido de tentar taxar super ricos e de promover um processo de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Porque ao fim e ao cabo é isso. Depende, se você, por exemplo, o governo trabalha com o que ele chama de gasto tributário. Gasto tributário significa renúncia fiscal. A depender de que tipo de gasto tributário você quer efetivar, você está reforçando ou debilitando um determinado tipo de projeto de país. É realmente simples assim. Aonde você vai botar dinheiro? Não sei se eu posso falar nomes aqui ou se vocês vão ser processados. Bom, se você vai dar R$1 bilhão em isenção fiscal para uma empresa do agro, por exemplo, você está apostando nessa vertical. Se você vai organizar, através do Banco do Brasil, um plano safra de 400 bi, você está apostando num tipo de projeto de país. Porque o orçamento hoje de saúde e educação, somados, deve estar em 330 bi. Então é realmente simples assim. Aonde você quer botar recurso e que tipo de recurso você quer botar para orientar qual tipo de país. O que está acontecendo agora, João, a meu ver, é absurdamente sintomático, porque demonstra a forma como o país está constituído na prática. O governo orientou duas grandes medidas, pelo menos em termos ideológicos. Uma que tem como objetivo estabelecer cortes,
para equilibrar o fiscal, e aí a gente pode discutir, isso é importante, a gente pode trabalhar de forma deficitária, seria uma outra discussão, mas existe seguramente um viés fiscalista nessas medidas, de tentar te dizer, a gente tem que arrumar a casa, entre aspas, né? E essas são as medidas propostas. E em compensação, Maria, existe todo um outro aspecto que é, vamos favorecer a classe trabalhadora também, isenção de imposto de renda, vamos tentar taxar grandes fortunas e tal. E tudo isso vai para o Congresso. O que está acontecendo no Congresso agora? Efetivamente, no chão do Congresso, que é o local no qual a gente percebe como o poder efetivamente se dá e como esse poder, portanto, organiza a República. Você tem o senhor Rodrigo, posso falar nomes, né? O senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o senhor Arthur Lira, te dizendo que as medidas restritivas fiscalistas vão ser aprovadas muito provavelmente imediatamente, e as medidas que têm um viés minimamente mais progressistas, fica para o ano que vem, quase como quem diz, filho, na volta a gente compra, tá bom? Vamos ver o que acontece a seguir. A natureza da encruzilhada que você propõe, João, a meu ver, é muito mais pertinente ao contexto histórico e cultural de como o Brasil está organizado e de como por 400 anos a gente tem classes privilegiadas atuando de forma sistemática para manter os seus privilégios, do que necessariamente a própria atuação do governo, que poderia ser mais progressista, seguramente poderia. Agora, o que está acontecendo hoje no chão do Congresso Nacional é muito sintomático nesse sentido. Antes das medidas sequer serem anunciadas, você já tinha uma gritaria do mercado financeiro e o dólar batendo R$6, 6,10. O que vai acontecer em seguida agora é que a pressão se torna cada vez mais inexorável, a coisa vai ganhando um nível, com mídias hegemônicas de comunicação, com ataques especulativos, com toda a sorte de processos coercitivos, que aumentam a temperatura para níveis assim insuportáveis. Como eu vejo, a natureza da encruzilhada é essa, para te passar a palavra, João, porque se você não faz, eu concordo com você que nada muda, e você vai perpetuando o estado de coisas que a gente tem em termos de elitismo, em termos de opressão, em termos de dificuldades. Por outro lado, se você adota medidas mais incisivas no sentido de combater essas estruturas, você também passa a ter que negociar com um nível de pressão que remete muito ao que a Dilma Rousseff enfrentou. É verdade que era uma situação específica e muito peculiar, mas como eu vejo, o teu ponto é brilhante e esse aspecto é central, porque trabalhar essas contradições e essa encruzilhada a qual você se refere é o tema central que a gente tem que endereçar nesse momento, querido. Olha, antes de passar para o João, eu vou botar... Não, falou bem. Não estamos trabalhando com o tempo, mas com o time. Eu vou botar mais um pitaco aí nessa encruzilhada. Tá bom? Mais um pitaco nessa encruzilhada. Provavelmente é a falta, vou lançar aqui, não é minha essa tese, mas eu abraço. É a falta de um projeto desenvolvimentista para o país que não seja só algo de presentismo, da mão para a boca, sempre tapando o problema, mas um projeto que dê perspectiva do futuro e aí seja capaz de construir essa democracia popular, esse engajamento do povo com o Estado, com o governo. Não é? Então, eu acho, o Postman tem essa é uma tese do Postman, né, que vem daí, esse projeto, essa falta de projeto que dê perspectiva de futuro. Então, ele diz que o problema do Brasil não é a desigualdade, é o subdesenvolvimento, respondendo ao Fernando Henrique Cardoso, que na década de 90 foi o autor, o propagador dentro da dependência, não é? De que não, o problema do Brasil não é o subdesenvolvimento, é a desigualdade. Não é? Então, a turma desenvolvimentista responde assim, olha, não, é o subdesenvolvimento, é a baixa produção, uma produção de qualidade que permita, aí sim, distribuir, não miséria,
distribuir algo que empodere de fato a população e ela se sinta pertencente. Estou falando com uma linguagem bem simples. Tá? Então, João, eu gostaria que você comentasse isso a partir do que o Calejão está falando desse projeto. Tá bom. Então, vamos pensar em voz alta, porque eu acho que ninguém tem resposta. Eu vou retomar a metáfora do xadrez. Boa parte do que eu acho que nós temos que fazer é, de maneira bem modesta, montar o tabuleiro, colocar as 32 peças, cada uma em seu lugar. E me parece que, às vezes, a esquerda, o que é compreensível, se torna afoita e quer dar o checkmate antes de colocar as peças no tabuleiro. Não é possível. Então, vamos pensar juntos. Eu tenho total concordância com a sua análise da conjuntura presente. De fato, se nós pensarmos que Roberto Campos Neto é presidente do Banco Central até o final do ano, que Arthur Lira, que além de ser o chantagista mor da República, é o responsável pelo maior escândalo de corrupção de toda a história do Brasil. O Arthur Lira precisa sempre dar demonstrações ostensivas de poder, porque ele sabe que, no fundo, o destino dele é o destino de Eduardo Cunha. Tão pronto ele perca o poder, os processos contra ele caminharão. E o destino do Arthur Lira é sair do máximo do poder, provavelmente para a papuda. E todo o esforço do Arthur Lira é evitá-lo. Então, dadas essas condições, a mídia corporativa, que decidiu, de maneira surpreendente, iniciar uma campanha contrária ao atual governo, já no ano passado. Eu digo surpreendente porque a virulência dos editoriais do Estado de São Paulo, a guinada radical da Folha de São Paulo a uma posição de apoio intransigente ao Tarcísio de Freitas, a situação é muito complexa. E, evidentemente, seria muito irresponsável de nossa parte assumir o papel, como diz uma colunista do UOL, que tem expressões muito divertidas, a Madeleine Laxo, que é o Che Guevara de apartamento, não é? Quer dizer, ser Che Guevara de apartamento ou revolucionário do YouTube é muito fácil. Difícil mesmo é você manter a coerência diante de um cenário tão complexo como o que nós vivemos hoje em dia, não é? Então, dadas essas condições objetivamente adversas, que o PIB tenha crescido 3% em 2023 e que provavelmente cresça 3,5% este ano, é um pequeno milagre. Se nós pensarmos que... Não é, filho? Quer falar uma coisa para você, César? Sim. Todo mundo tem que aprender. Jogar xadrez. Olha, vou citar o Guimarães Rosa inspirado no João Vicente. Diz o Riobaldo, diz assim: mestre não é aquele que sempre ensina, mestre é aquele que de repente aprende. Pronto, é isso aí, filhão. Vai acabar pouquinho. Isso, filho. Então, de 2022 a 2012, o PIB brasileiro cresceu 0%. Que em 2 anos, nessas circunstâncias adversas, nós tenhamos crescido 6,5%, é absolutamente notável. E nenhuma crítica pode desqualificar essa conquista num cenário tão adverso. Então, continuo pensando em voz alta. Então, sim. Agora, continuamos pensando em voz alta. Pensemos, não é necessário recuar de maneira radical na história do Brasil. Pensemos no exercício do Partido dos Trabalhadores do Poder, de 2002 a 2016. O presidente Lula conseguiu o improvável, e que foi muito importante. Conseguiu, historicamente, incluir, como ele gosta de dizer, o pobre no orçamento, isto é, incluir no orçamento, no PIB, uma preocupação com uma política pública que não é assistencialista, porque a política pública, na verdade, dinamiza as economias locais. Há muitos estudos feitos de como o Bolsa Família é um elemento dinamizador da economia local. E como, na verdade, não é puro assistencialismo, é desenvolvimento econômico mesmo. Então, isso é uma conquista notável. Que o presidente Lula tenha criado 14 universidades federais
e tenha transformado centenas de centros técnicos em centros universitários é algo absolutamente notável. Que o salário mínimo tenha aumentado 4 vezes o poder de compra, é incrível. Que o crédito tenha tido uma expansão inédita na história da República Brasileira, tudo isso é notável e ajuda a entender por que o presidente Lula voltou em 2022. Não é porque ele é carismático, isso é uma explicação rasa, é porque o povo tem uma memória objetiva da melhora de vida que os governos do PT asseguraram. Agora, quando surgiu de fato uma crise econômica, quando a presidente Dilma, porque nós esquecemos, mas a oposição real ao presidente Dilma aconteceu quando ela baixou radicalmente a taxa Selic. Vocês sabem que o dado que eu vou citar já deve estar desatualizado, tem mais ou menos uns 4, 5 meses. Cada 0,5% da taxa Selic que baixa, o Tesouro Nacional economiza 21 bilhões de reais. Cada 1%, 42 bilhões, porque a dívida pública brasileira, os juros são pagos de acordo com a taxa Selic. Assim como todos os investimentos privados do Roberto Campos Neto, quando a taxa Selic se mantém alta, ele fatura mais. Mas quando a crise veio, quando a crise econômica de fato veio, quando o boom de commodities caiu, qual foi o partido criminalizado no Brasil? Não foi o PSDB. Quando foi necessário um bode expiatório e levar alguém à presidência, à cadeia, quem foi para a cadeia? O presidente Lula. Ora, em 1997, é que nós não temos memória neste país, não é? Em 1997, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram uma terrivelmente prejudicial ao Brasil proposta de emenda constitucional, não foi? A reeleição. Pela regra constitucional, uma proposta que altera o pleito eleitoral não pode ser utilizada na eleição seguinte. É necessário esperar a outra, não é assim? Mas em 1998 o Fernando Henrique Cardoso foi reeleito, não foi? Mas a PEC foi aprovada no ano anterior. Será que nós não temos nenhuma curiosidade de saber o que o operador do FHC fez, o Sérgio Mota? Será que de fato os nossos deputados foram conquistados pelo francês do Fernando Henrique Cardoso para aprovar essa proposta de emenda constitucional com aplicação imediata? Alguém cogitou em algum momento de fazer uma investigação séria sobre isso? Alguém jamais cogitou em qualquer possibilidade de indiciar o presidente Fernando Henrique Cardoso? Nunca. Mas o presidente Lula passou quase 600 dias na prisão, não passou? Entende o que eu estou dizendo, César, para a gente pensar em voz alta? Eu quero dizer o seguinte: o período de conciliações macunaímicas passou. Entre os primeiros governos do PT, especialmente do presidente Lula, e hoje, no meio do caminho, não teve uma pedra, teve Bolsonaro, teve a ascensão da extrema-direita. Porque boa parte do governo do Lula tinha como base uma política de alianças cujo fundamento era o fato do executivo cumprir a sua prerrogativa. Política de aliança hoje não tem mais a mesma vigência, porque quem executa o orçamento é o chantagista maior da República, o Arthur Lira. Então, a minha intuição, para que nós pensemos juntos, e vamos abrir para todo mundo também, a minha intuição é que dentro das regras do jogo democrático, sem nenhum voluntarismo de rede social, nós não somos Che Guevara de apartamento, nós não somos revolucionários de YouTube, nós tentamos, na medida do possível, contribuir para o debate público, o que implica, muitas vezes, esse tipo de consideração necessária. Mas a minha intuição, César, é que, de fato, é uma encruzilhada. E é hora mesmo de convocar a Rádio Nacional, como é que chama esse horário? Cadeia Nacional. Hora de dizer claramente para o povo, dizer, veja, o momento é este. Nós queremos taxar os milionários, nós queremos taxar dividendos, é isso que nós desejamos. Por quê? Porque a única forma de criar o projeto da Creche Brasil, é a única forma de ter educação integral. Historicamente, as elites neste país, sempre quando existe avanços concretos, progressistas, há um golpe, como você mesmo chamou a atenção. Me parece que chegou a hora de
dentro das regras democráticas, compreendendo que nós não vamos ter um país comunista, nós não vamos ter sequer um governo de esquerda. Hoje no Brasil, defender um governo de esquerda é não ter nenhuma capacidade de analisar a conjuntura como você fez, mas defender um governo de centro-esquerda é não somente possível, é necessário para que a extrema-direita não volte. Então me parece que as conciliações macunaímicas não são mais disponíveis. Chegou a hora do conflito dentro das regras democráticas. César, antes de eu passar para você, eu quero fazer uma pergunta aqui para o João. João, como é que esse imbróglio, essa encruzilhada que a gente está metida, ela é articulada com a ascensão da extrema-direita? Então, bem rapidamente, para passar para o César e escutar todos vocês, é que a ascensão do Bolsonaro, a ascensão da extrema-direita e a ascensão do Bolsonaro, César, é uma ascensão simbólica. E eu estou pensando em escrever um pequeno livro, em 30 dias, se eu decidir, que vai se chamar A Era de Ricardo III, que é esse vilão do teatro shakespeariano que foi uma novidade total no teatro elizabetano. Porque o vilão característico é aquele que dissimula, que tem uma aparência de bom moço, mas urde a trama nos bastidores. É Iago. Mas o Ricardo III é uma novidade total no teatro elizabetano, porque ele é o vilão. A peça começa, vocês se recordam, não é? Ele entra no palco, vai para frente da plateia e diz que agora é tempos de paz. São tempos de paz, porque a família York, que é a dele, derrotou a família Lancaster na Guerra das Duas Rosas. E o irmão dele é rei. Festas. Mas ele diz, porque ele é prematuro, é coxo, é corcunda, tem um braço maior do que o outro e é muito feio. Então ele diz, nascido antes do tempo, lançado pelo mundo, feito pela metade, não nasci para esses jogos de sedução da corte. Ele tem uma questão dificilíssima, o que fazer? Ele fala, estou determinado a provar-me um verdadeiro vilão. Ele assume. Bolsonaro, Trump, Musk, Milley, são todos Ricardo III. Então tudo mudou. Porque lá nos primeiros governos do Partido dos Trabalhadores, nós enfrentávamos Iago. Tudo era dissimulado, tudo era urdido nos bastidores. Com a ascensão do Bolsonaro, nós enfrentamos Pablo Marçal, Nicolas Ferreira. Não há conciliação possível. É preciso, dentro das regras democráticas, por exemplo, eu participei há pouco tempo de uma conversa, dessas que a gente participa, e me perguntaram se houve um erro na estratégia do Pablo Marçal. Pode falar rapidamente, filho. Galerinha, se não dá like nem se inscrever, quer dizer que você não ama nem seus pais. É que ele quer virar youtuber, ele está com essa mania de like e inscrição no canal. Me perguntaram se a estratégia do Pablo Marçal havia sido equivocada ao divulgar o laudo. Eu disse, não houve estratégia nenhuma, houve um crime da esfera federal, eu espero que ele seja tornado inelegível por 8 anos e vá para a cadeia. Então, não há conciliação possível. Neste sentido, quando chega a extrema-direita e Bolsonaro surge, a nossa estratégia tem que mudar. Sempre dentro das regras democráticas, compreendendo que se o Congresso tem esses 537 deputados, é porque o povo votou. O presidente Lula tem toda a razão de tentar encontrar pontos de diálogo e pontos de conciliação, porque são os deputados eleitos com os quais ele precisa governar, e o presidente Lula neste ponto é absolutamente um gênio, mas no momento como o que vivemos agora, não pode voltar atrás. Tem que taxar os milionários, tem que isentar a quem ganha até R$5.000, tem que ir adiante, tem que taxar dividendos. Calejão, você quer fazer algum comentário? Eu já posso começar a dialogar, podemos começar a dialogar com a plateia. Não, muito brevemente, Maria, eu não poderia concordar mais, não tenho nem, me parece irretocável a fala, e existe veja, em relações internacionais,
a gente estuda uma disciplina que chama Realpolitik. Você sabe muito bem como é que funciona. Agora, eu concordo contigo, tem que existir um limite. Você precisa traçar uma regra e dizer, olha, uma régua, perdão. E a partir daqui não existe nenhum processo de conciliação possível. A gente entende que a política é a arte da negociação, é a arte de construir consenso, de atingir um denominador comum, mas chega um ponto, nesse nível, eu não poderia concordar mais, Maria. Não dá para conciliar com quem utiliza arroba para falar de seres humanos, não dá para conciliar com quem flerta com um golpe de Estado que tinha como objetivo assassinar o Lula, o Alckmin, o Moraes, ou assassinar quem quer que seja, para todos os efeitos, porque a gente sabe que o que segue aí, eles começam matando as lideranças políticas, mas o que aconteceria a seguir é que a gente não poderia estar aqui, é que a gente perderia o direito de discordar, de expor ideias, e a gente sabe que o que vem a seguir é cadeira do dragão, é choque, é pau de arara, e esse tipo de coisa que a gente já conhece muito bem na nossa história, e a gente tem ódio e nojo, como já foi muito bem colocado. Então eu acho que é isso. A fala do Castro Rocha é genial, é brilhante como sempre, e a luta, aliás, é essa. Perfeito. Olha, já que o João fez um elogio aos jornalistas, eu quero dizer aos senhoras e senhores e aos ilustríssimos convidados que está aqui presente o primeiro jornalista que percebeu, que entendeu tudo quando leu o jornal chamado O Indivíduo, lançado pelos alunos da PUC em 1997, não foi? Cláudio Cordovil, do Jornal do Brasil, e eu gostaria muito que o Cláudio Cordovil, por favor, falasse sobre isso. Na verdade, eu não sei se todos acompanharam aquela época, era 1986, 87, não era 96, 97. Houve um movimento, era um momento da política das cotas e ação afirmativa, e a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, foi a primeira a abraçar esse movimento das cotas. Só que havia ali dentro da PUC alguns estudantes, um deles neto do embaixador Sete Câmara, né? Pedro Sete Câmara, e outros 4, que se insurgiram com essa postura generosa da igualdade, da ação afirmativa ali naquele momento e das cotas, e publicaram um panfleto chamado O Indivíduo, que tinha como seu mentor intelectual Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho, essa história eu conheço bem, porque eu acabei virando, infelizmente, um especialista em Olavo de Carvalho contra a minha vontade, dada a perseguição que ele moveu contra mim também. O livro O Imbecil Coletivo 2, eu tenho a honra de ter 2 capítulos com o meu nome. Resposta a um Cordovil imbecil e resposta a um Cordovil trapalhão. Isso é um galardão que eu carrego há mais de 30 anos. Cláudio, eu vou até dizer, olha aqui, são 16 páginas de Cláudio Cordovil. Isso. Resposta a um Cordovil adivinhão e resposta a 3 Cordovis. Ah, sim, perfeito. Eu nem me lembrava direito, mas o fato é que meu nome, o nome da minha família está lá. Nós escolhemos, naquela época, não eu, Caetano Veloso, Luiz Pinguelli Rosa e vários intelectuais, não era o meu caso, eu era só um jornalista, mas nós adotávamos a política de não responder às provocações de Olavo de Carvalho. E depois houve uma mudança midiática qualquer, que qualquer espirro, tosse, coceira, a mídia dava repercussão ao Olavo de Carvalho, não é? Essa transição também era interessante de se observar que aconteceu na mídia. Dito isso, é importante que vocês saibam que Olavo de Carvalho era um fenômeno gestado pelo Ronald Levinson, que foi o assessor financeiro do Paulo Francis, consultor financeiro, e era o homem do caso Delfim. Vocês não eram nascidos, provavelmente, muitos de vocês, mas outros estão aqui, acompanharam. O caso Delfim foi um dos primeiros escândalos de corrupção, que na época da recém-abertura,
nós conseguimos ter acesso a essas informações. Então, Olavo de Carvalho é apresentado a Paulo Francis por Ronald Levinson. E tem um grupo de estudos dentro da Faculdade da Cidade, que era do Ronald Levinson, no qual ele fazia uma pequena... divulgava a sua doutrina, né? Para esses rapazes, as ovelhas negras de classes média altas, né? Assim, os filhos bastardos de uma classe média, média alta, né? Não estamos falando nem de média média e média baixa. Bom, o fato é que, naquele momento, voltando ao caso da PUC, esse grupo de garotos, Pedro Sete Câmara e mais alguns, que eu não vou declinar o nome, que eu não quero prestar essa homenagem a eles, de alguma maneira, começaram a fazer provocações aos negros dentro da PUC, e cusparadas, agressões, e já lançaram esse boletim O Indivíduo. O Jornal do Brasil dava sempre o que a gente chama de colunão. Eram umas notinhas muito pequenininhas, incidente na PUC. E eu fiquei com aquilo, porque todo dia via incidente na PUC, mas ninguém ia lá desbaratar o que era aquilo, investigar. E aí eu liguei uma vez para o garoto, o Pedro Sete Câmara, e marquei e disse a ele que o Jornal do Brasil estava muito interessado em entrevistá-lo. E eles ficaram, eram garotos, né, 20 e poucos anos, nós estamos falando de garotos de 23, 22 anos, ficaram muito animados e aceitaram nos receber. Aí eu fui lá, eles entrando numa de que era uma cobertura especial sobre o belíssimo trabalho de agressão que eles faziam na PUC, etc. Quando acaba, eu os ouvi, peguei tudo sobre a ideologia que eles tinham, as inspirações. Eles citam Neil Postman, que é um teórico da comunicação. Naquela época eles diziam que o Pedro Sete Câmara disse para mim que uma mentira falada muitas vezes acaba se transformando numa verdade. Ou seja, esse fenômeno Olavo de Carvalho tem mais de 30 e poucos anos. E eu fui o primeiro jornalista a escrever uma manchete. A edição era do Jornal do Brasil, numa segunda-feira: extrema-direita faz escola na PUC. Então, tudo começa, a direita de Olavo de Carvalho começa com um ataque racista. É importante que que vocês saibam que a gênese do movimento de direita no Brasil, se eu não estou enganado, professor Castro Rocha, tem a ver com a questão das cotas, e aí é que ele começa a pontificar Olavo de Carvalho. Aí, várias vezes, tentou me convidar para debate. A estratégia dele era muito clara. Ele usava nós todos como escada para se promover. E nós fizemos um acordo tácito, esses intelectuais todos e eu como jornalista, de não darmos cartaz ao Olavo de Carvalho. Aí depois o Globo contratou, porque dizia que precisávamos expressar todas as tendências de opinião, não é? Aí eu me lembro daquela fala, aquela boutade francesa, né? Que objetividade é 1 minuto e meio para Hitler e 1 minuto e meio para os judeus, né? Porque é mais ou menos esse absurdo de achar que todas as opiniões precisam ser representadas no jornalismo, né? Enfim, basicamente eu agradeço a Maria Luísa esse registro. É a primeira vez que eu mostro a minha cara, porque Maria Luísa foi muito gentil, fez uma reportagem, um artigo sobre a minha pessoa, na qual não revela o meu nome, a meu pedido, porque o momento era outro, havia riscos e etc. Mas agora eu estou me apresentando a vocês e agradecendo a todos, especialmente a Maria Luísa por essa homenagem. Boa tarde a todos e a todas. Gratidão pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Mas eu vou citar, e se a citação tiver com alguma vírgula errada, professor, eu peço desculpa, porque eu vou pelo campo da literatura. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Coragem, coragem, coragem. Professor, a gente fica colocando muito no campo da esfera máxima do poder, né, do macropoder, mas nós precisamos, na minha concepção, eu sou Andréa Matos, eu estou secretária de combate ao racismo da CUT Rio de Janeiro, sou secretária-geral do sindicato que representa os trabalhadores e as trabalhadoras da Embrapa Solos, aquela empresa que é a joia da coroa da escravocracia brasileira, a Embrapa, né?
E a gente tem a gente vive, seja na Embrapa, seja na Petrobras, seja no IBGE, seja no Correios, mesmo no governo progressista, de coalizão, né, que nós temos essa esfera de micropoder, uma dificuldade muito grande, porque os gestores, os mesmos aqueles que a gente pedem para estar lá, eles não têm coragem de edificar o projeto que foi aprovado pela maioria do povo brasileiro, onde, pela terceira vez, um trabalhador foi eleito, um trabalhador sindicalista, foi eleito presidente do país, no mundo, né, na história da humanidade. E eles não têm coragem. E eu sempre cito que quando Jesus Cristo foi escolhido para ser crucificado, quem estava lá eram essas mesmas pessoas, era esse mesmo extrato da classe média, era esse mesmo extrato que estão agora nas direções e que não nos ajudam a escolher, como diz a nossa companheira Márcia Tiburi, né? Esse mundo que nós estamos disputando. Como a gente consegue dialogar com esse extrato da classe média, que a gente precisa deles? A gente não quer que nenhum desses gestores sejam trocados, mas como é que a gente pode fazer com que eles se impulsione para que eles não deixem o nosso presidente Lula, literalmente, eu vou falar. Mas, assim, eu vou fazer uma provocação que eu geralmente provoco em todos os lugares que eu vou com essas mesmas perguntas. Ainda mais em congresso de CUT, de PT. Ultimamente não tenho muito ido a congresso de PT, não, mas meio afastado. Mas, assim, primeiro governo Lula teve um acordo na transição, Fernando Henrique, Lula, para que determinadas coisas não fossem feitas. E até aí a gente vai pacificando e aceitando, porque vamos respeitar o pacto. Segundo governo Lula, vamos lá, uma política progressista, tem todo um aparato, né, de centrais, trabalhadores de base, sindicatos, toda uma estrutura onde eu posso me sentir forte, né? Ok? E aí eu começo a fazer um monte exerço as políticas públicas através de medidas provisórias, e vou fazendo tudo através de medidas provisórias. E eu comecei a participar, a partir daí dos congressos que eu participava, eu falava, a mudança tem que ser estrutural e tem que mexer na Constituição, porque qualquer idiota, qualquer pessoa que venha ao poder depois, por algum motivo ou outro, medida provisória eu retiro. O que virou lei não vai ser retirado. Foi o caso. Houve o golpe. Veio o Temer, começou a mexer nas medidas provisórias, fazer projetos de lei sendo aprovado na Câmara, e hoje a gente tem uma reforma previdenciária, uma reforma trabalhista, a gente saiu perdendo um monte de coisa, porque tudo era medida provisória quando a gente estava... Os trabalhadores estavam com a faca e o queijo na mão, né? Então, isso tudo não só afastou a base, neutralizou os movimentos sociais e, quer dizer, eu achei, por essa Dalma, fazendo análise de conjuntura, eu estou falando de trabalhador chão de fábrica, como eu sou, né? Eu achei que o PT não precisou de ninguém para ser inimigo dele. Ele acabou, a minha visão é essa, dando um tiro no pé. E aí veio o malfadado governo Temer, Lula, o Bolsonaro, e conseguimos trazer Lula ao poder de novo. E aí eu penso comigo, qualquer problema que ele tenha com o Congresso de 85% de centro e extrema-direita, ele vai convocar o povo, porque o povo está esperando ser convocado. Alguma coisa vai ter para pressionar o Congresso, né, e a Câmara dos Deputados a não fazerem o que tem que fazer e ver que o Lula está certo. E eu, pelo menos, e muitos que pensam igual a mim, ficamos esperando, já são 2 anos, e as coisas estão acontecendo, e a gente está vendo que os caras estão pressionando e estão indo para cima. Essa é a visão de um trabalhador de chão de fábrica. E a minha preocupação hoje é, Tarcísio, governador de São Paulo, já está com o nome sendo trabalhado para ser indicado nas eleições daqui a 2 anos. Lula, eu não quero olhar para o Lula daqui a 2 anos e ver que ele está parecendo ou igual
ao presidente dos Estados Unidos que está saindo, né? Então, qual o nome que a esquerda está pensando? A gente não tem nome, a gente não tem referência, o que está sendo trabalhado? Então, eu durmo e acordo pensando nisso, porque até aqui, tudo que eu esperei ou que eu disse se concretizou. Provoquei a CUT, provoquei o PT, fiquei à margem, coloco a gente numa geladeira, passo pela gente, a gente parece que virou cadeira, objeto, mas, entendeu? Então, a minha preocupação é essa, o que fazer em 2026? Gente, a impressão que eu tenho, Andréia, que você e o Wilson têm a mesma inquietação. Vocês estão preocupados basicamente com a mesma coisa. João, seria mentira se eu me colocasse no palco aqui e dissesse que eu tenho uma resposta para isso. Porque hoje, me parece, não por acaso você começou a tua fala salientando a encruzilhada que o governo Lula se encontra. Veja, gente, tem uma diferença significativa, Andréia, entre fazer uma fala política e fazer uma análise política. Para fazer uma fala política, eu poderia inflamar vocês. Eu poderia dizer, não vamos conciliar, a gente precisa ir para cima da burguesia. Eu fui criado por um cubano, Sálvio. Eu fui criado por um cubano que participou da Revolução de 59. Sabe como que ele participou, Andréia? Geralmente quando eu falo isso, as pessoas esperam ver fotos dele com um fuzil no peito, porque é um lutador, é um guerrilheiro. Sabe como que ele participou, Andréia, da Revolução Cubana? Alfabetizando adultos. Ele tinha 13 anos. Nunca na vida, em 30 anos, João, eu ouvi esse cara falar que ele era um revolucionário em público. Nunca. E ele sempre me disse que a função de um revolucionário é ser útil na medida do possível, independentemente da posição que você ocupe. Você precisa ser útil, você precisa se tornar útil. Se a revolução precisa que você limpe a privada, você vai limpar a privada. Não tem que necessariamente pegar no microfone, ou em armas, ou fazer o que quer que seja. Você precisa se tornar útil de alguma maneira. Então, veja, eu entendo isso. Eu entendo o anseio de boa parte da população brasileira hoje. Eu entendo que enquanto comunicador seria infinitamente mais fácil, para mim, inclusive, assumir um discurso político. E dizer, eu fui criado por um cubano, de fato, esse governo está conciliando com os interesses burgueses, a gente precisa ir para cima. Existe uma série de complexidades que estão postas aí, como eu vejo, existem. É importante fazer um enfrentamento, que é isso que o João Castro e que você colocou, Andréia, e o que aflige o próprio Wilson. Então, não é uma dimensão maniqueísta que considera esse ou aquele aspecto. Tudo isso faz parte de um processo mais amplo que tem que ser considerado, que a gente tem que trazer à baila e que a gente tem que efetivamente ponderar. Agora, se a gente não avança em determinada direção, cria-se um problema, que é esse problema que te aflige. Por outro lado, se a gente também avança de uma maneira descuidada, vamos dizer assim, isso vai sim criar uma série de outras complicações. Como eu vejo o caminho a seguir, e aí é só uma reflexão, como eu disse, eu não tenho uma resposta categórica para isso que te aflige, porque isso também me aflige. Toda noite eu vou dormir pensando, enquanto comunicador, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir para frente das câmeras e dizer, não vamos aceitar nenhum tipo de conciliação, o governo está errado, esse governo está assumindo o papel de representante do grande capital e eu quero ver a coisa pegar fogo. Eu penso se eu deveria fazer isso, ou se eu deveria tentar expor aquilo que eu vejo que faz parte de um processo mais integral de como a realidade está efetivamente constituída. Eu estou alinhado com o João na proposta dele. Existe um limite para a conciliação. Eu não estou disposto a conciliar com o Nicolas Ferreira. Eu não estou disposto a conciliar com bolsonaristas. Eu estou disposto a conciliar com o Centrão. Sabe, é terrível. Eu gostaria de dizer para vocês que não estou. A gente tem 350 deputados no Congresso. Para aprovar a maioria qualificada a gente precisa de 307.
passar bem, não vou conciliar com quem quer que não esteja absolutamente alinhado com os interesses da nossa classe trabalhadora. Eu posso fazer isso sem incorrer no risco de estar vendendo fumaça para vocês? Não, não posso, porque ao fim e ao cabo as matérias vão bater no chão do Congresso e o que vai acontecer é o que vocês estão vendo aí hoje. Não importa o que eu pense enquanto comunicador, até importa, mas não nesse nível, entende? Não importa aquilo que eu diga, o que eu queira, existe uma materialidade factual de como a política está constituída. E aí, isso dito, no sentido de fomentar pensamento crítico, o que eu vejo, fomentar pensamento crítico passa por isso, passa por fazer essa análise que eu estou fazendo, no sentido de alcançar emancipação popular. Sim, a gente tem que botar pressão. A gente tem que botar pressão para que o governo seja cada vez mais à esquerda. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por isso que João colocou, vamos chamar, por que o Lula não organiza uma cadeia nacional de rádio e televisão e explica didaticamente para a população o que está acontecendo? No sentido de dizer, olha, pautamos a isenção do IR até R$5.000. A gente quer taxar grandes fortunas, Maria. A gente quer taxar lucros e dividendos. Agora, existe toda uma configuração da Câmara e do Senado que defende os interesses do grande capital, que defende os interesses de quem está constituído numa posição de privilégio na República. Isso pode ser feito? Deve ser feito. A gente deve chamar as ruas? Deve. Agora, o problema é que, não sei se vocês lembram para a eleição do Boulos em São Paulo, quem acompanhou isso aqui? O Lula fez um chamamento. O problema é que, por um motivo ou por outro, que a gente precisava de outro debate inteiro desse para entender, tinha 7.000 pessoas, Maria. Entende quando o João fala de ser revolucionário de internet? Ah, não, a gente tem que chamar a rua. Vamos chamar as ruas. O problema é que se você bota 1.500 pessoas no vão livre do MASP na Paulista, isso é muito mais um sinal de debilidade do que de força. Então é um jogo infinitamente complexo, duro, e que caracteriza todas essas dimensões que João muito bem colocou como uma encruzilhada, que a Andréia demonstrou os anseios e as preocupações dela, que o Wilson colocou com muita propriedade tudo que o aflige também. João, isso me aflige toda noite, cara. Hoje em dia eu vou dormir, Maria, pensando o que é que eu tenho que fazer enquanto comunicador. Eu tenho que fazer falas mais políticas, no sentido de agudizar, no sentido de inflamar a população, ou eu tenho que fazer um pouco mais a análise, no sentido de demonstrar a materialidade de como ela está organizada hoje, ou um pouco das duas coisas, entende? Porque eu também acho que falas políticas são importantes, a gente precisa mobilizar o nosso campo para continuar fazendo esse enfrentamento, porque senão nada muda. Então, como eu vejo, é um equilíbrio fino, João, entre essas duas coisas, e como eu vejo, você, como sempre, toca no cerne da questão. Eu estou absolutamente alinhado com o que você propôs, sobretudo em duas coisas. O Lula precisa ir para cima. O Lula precisa utilizar a força que ele tem enquanto liderança política e utilizar esses veículos de comunicação no exercício do poder do executivo para explicar para as pessoas de forma didática o que está acontecendo. E a seguir eu estou absolutamente alinhado contigo que existe um limite muito claro para a conciliação e para aquilo que a gente quer conquistar dentro do campo democrático e progressista. Olha, o João vai falar agora, depois, nossa... Maria Cláudia, temos tempo? Então, obrigada. Não, mas alguém... Ah, bom. Então, deixa eu aproveitar a reflexão do César e as perguntas da Andréia e do Wilson para tentar pensar e continuar pensando em voz alta. Não há solução fácil. E é preciso sempre lembrar que os 537 deputados da Câmara Federal foram eleitos. Eles estão lá legitimamente, assim como Lula, o presidente Lula. Há uma esquizofrenia que constitui, em boa medida, a dinâmica da política brasileira, que é preciso enfrentá-la. Não me parece correto dizer que o povo brasileiro seja conservador. Se nós fizermos uma longa análise histórica, comecei em 1950. Em 1950, o Getúlio Vargas voltou.
voltou porque na memória do povo não estava presente a ditadura terrível do Estado Novo, mas a consolidação das leis do trabalho e a criação de uma série de políticas sociais que realmente mudaram a vida do trabalhador no Brasil e que permaneceram até o Fernando Henrique Cardoso, mas basicamente extinguir todos os benefícios oriundos da era Vargas. Em 1950, então, votou no Getúlio Vargas. Em 1955, elegeu Juscelino Kubitschek, que dentro do panorama da época era o adversário possível ao crescimento da UDN. Em 1961, chega ao poder Jânio Quadros, que é a única forma que a UDN conseguiu chegar ao poder sem ser pelo golpe, foi com Jânio Quadros. É o desastre que foi. O João Goulart, que é o primeiro golpe, não assume no regime presidencialista, mas no regime parlamentarista, imposto. E os Estados Unidos tinham duas condições. O primeiro-ministro era o Tancredo Neves, mas a condição estabelecida pelo governo americano para apoiar o acordo é que o Walter Moreira Salles fosse ministro da Fazenda. Walter Moreira Salles, um dos financiadores do golpe. Porque a nossa memória é muito curta. Um dos financiadores do golpe. Quando João Goulart oferece ele a embaixada de Washington, porque ele já havia sido embaixador no governo do Vargas, quando João Goulart oferece ao Walter Moreira Salles a embaixada de Washington, como a última esperança de ter uma mediação com os Estados Unidos, o Walter Moreira Salles recusa, porque o interesse dele era a deposição do João Goulart. Mas quando, um ano depois, de setembro de 63, de 61, mais ou menos um ano depois, há um plebiscito para decidir se permanecia o parlamentarismo ou se voltava o presidencialismo para o qual o João Goulart havia sido eleito, o povo não hesitou, o povo deu vitória para o retorno ao presidencialismo. O golpe, o que fazer? Castelo Branco é eleito indiretamente. Mas quando as eleições voltam, o povo dá vitória ao MDB. É o MDB que vence as eleições. E o governo precisa criar, o governador biônico precisa mudar o coeficiente eleitoral, que ainda hoje permanece. Mas a vitória esmagadora foi do MDB. Quando há o final da ditadura, o Partido dos Trabalhadores, que tinha 9 anos de existência, chega ao segundo turno. Vence em 2002. Em 6 eleições, venceu 5. O povo brasileiro não é conservador quando se trata de cargos majoritários. No que se refere à política econômica, o povo brasileiro é progressista. Pergunte se eles querem CLT, carteira assinada, 13º salário, etc. Agora, do ponto de vista da eleição do legislativo, o povo, não é que o povo brasileiro seja conservador, é que algumas estruturas arraigadas de domínio político estão presentes desde sempre. Agora, nas últimas eleições, houve uma correlação esmagadora entre as emendas da corrupção do Arthur Lira e a eleição nos municípios. A correlação é assustadora. Então, uma possibilidade, Andréia, para pensar. Eu creio que seria muito importante que nos 2 anos que faltam, que houvesse uma politização das políticas públicas. Eu explico o que eu quero chamar de politização das políticas públicas. Qual é a estratégia da extrema-direita no mundo inteiro, extraordinariamente bem-sucedida e eficaz? É hiperpolitizar o cotidiano para despolitizar a polis. Quando você hiperpolitiza o cotidiano, você torna a ágora um conflito de afetos. E o afeto que de fato predomina é o ódio ou o ressentimento. Mas é sobretudo o ódio. O que é necessário é politizar a gestão pública. Por exemplo, entre 2016 e 2022, o salário mínimo não teve aumento real. O povo não tem obrigação de saber que, por um dispositivo constitucional, é obrigatório dar ao salário mínimo a reposição da inflação dos 12 meses anteriores. Então, se a inflação foi 10, o salário mínimo tem aumento de 10%. Não é aumento real,
é a reposição da inflação. O Paulo Guedes tentou desvincular o salário mínimo da inflação, o que levaria a perdas e a arroxo salarial. Pela Constituição, não há arroxo, porque 12 meses depois você tem que repor a inflação. Aumento real é 1 centavo dado além da reposição constitucional. César, ninguém tem obrigação de saber disso. Entre 2016 e 2022, não houve 1 centavo de aumento real. Nos 2 primeiros anos do governo da Frente Ampla, já houve 2 aumentos. O presidente Lula tem que convocar cadeia nacional e explicar e dizer: se os senhores e as senhoras, só não pode falar brasileiros e brasileiros, não é? Mas se os senhores e as senhoras desejarem votar no Paulo Guedes para presidente, é seu direito. Mas, assim como aconteceu entre 2016 e 2022, nunca mais haverá aumento real do salário mínimo, porque a visão do mundo, do ponto de vista político, é de concentração máxima de renda, de diminuição máxima do papel do Estado, e é de um empreendedorismo selvagem, cada um por si, Deus por ninguém. Exemplo objetivo. O México teve, entre 2018 e 2024, um presidente que era o mais improvável presidente da América Latina, o Andrés Manuel López Obrador. Se vocês consideram que há uma campanha midiática contra o Partido dos Trabalhadores, e de fato há, entre 2016 e 2020 e 2022, o Partido dos Trabalhadores foi profundamente criminalizado, é um estudo de caso que ele tenha resistido. Vocês não podem imaginar a campanha contra o López Obrador no México em 2006, eleição presidencial. Em 2012, no México não há reeleição, há um sexênio, são 6 anos. Aliás, eu acho ótima solução. Em 2006 e 2012, em 2006 sobretudo, o López Obrador venceu a eleição, mas tinha uma vantagem enorme em relação ao Francisco Calderón, mas cometeu alguns erros na campanha, mas venceu as eleições. A campanha midiática contra o López Obrador me chocou profundamente. Eu estava no México na época, era muito chocante, era muito violenta, era mais violenta que a campanha feita contra o PT. Você acredita nisso, César? Em 2012, ele perdeu para o Fernando Collor do México, o Enrique Peña Nieto, criado pela Televisa, e perdeu mesmo. Voltou em 2018, foi eleito presidente. Criou um partido para isso, o Morena, o Movimento de Regeneração Nacional. Chegou ao poder. Dos 50 e tantos estados mexicanos, ganhou 50. Teve maioria na Câmara, maioria no Senado. Colocou o pobre no orçamento. De fato, inspirado em quem? Nas políticas públicas do PT. Mas teve uma ideia, que o PT nunca teve, infelizmente, no poder no Brasil. Ele é um homem obsessivo. Ele criou as famosas mañaneras. É assim: todos os dias, no Palácio do Governo no México, às 7 horas da manhã, ele estava preparadinho, que ele não dorme, ele estava preparadinho, era a única ocasião que ele falava com a imprensa. E todas as notícias importantes do governo, acorda às 6, César, você tem que acordar às 6 da manhã, fazer a barba, correr para o palácio e ficar esperando o López Obrador, nas suas mañaneras. Ele fez isso todos os dias do governo, todos os dias de semana. Às vezes tinha especial também no final de semana. O que ele conseguiu com isso? 2 coisas muito importantes. Ele foi o único presidente, no atual contexto midiático, que não foi pautado pelas redes sociais. Ele pautava, porque 7 horas da manhã, e ele dizia coisas bombásticas no contexto mexicano. Vou dar um único exemplo. Há 3 movimentos de transformação na história do México, que é Benito Juárez, 1857, Revolução Liberal, que é a Revolução Mexicana, a Independência, 1822, Benito Juárez, 1857, a Constituição Liberal, o primeiro presidente latino-americano, e 1910, a Revolução Mexicana. E ele disse: porque o meu governo será o governo da quarta transformação. Isso no México é impossível você dizer. É colocar nas suas costas um peso que é insuportável. Primeira declaração dele:
Os jornais mexicanos pararam durante um mês discutindo se era possível que alguém dissesse esse absurdo, que ia fazer o governo da Quarta Transformação. O que era o governo da Quarta Transformação? Era a inclusão sistemática do pobre no orçamento, era um governo de políticas sociais que nem a Revolução tinha feito. Então, isso. O que ele fez? Ele politizou a gestão desde o primeiro dia. Ele chegou à presidência com 61% dos votos. A Cláudia Sheinbaum, primeira mulher eleita presidente do México, quantos votos ela teve? 61%. Como ele politizou da maneira correta, como ele politizou a gestão, aqueles que o apoiaram, a apoiaram também. Então me parece que algo importante para ser feito, que o governo do PT tem que começar a fazer, politizar a gestão pública. Caso contrário, sabe o que acontece? Uma antropóloga brilhante chamada Rosana Pinheiro Machado, que faz um estudo comparativo de periferias no Brasil, nas Filipinas, descobriu algo assustador. Uma parte considerável dos eleitores do Bolsonaro em 2018 e do Pablo Marçal em 2024 são sobretudo compostos por beneficiários de programas sociais do PT. Mas como é possível? Se você não politiza a gestão pública, você acha que aquele benefício veio de Deus, do pastor, do vereador, de qualquer instância, menos da política pública do governo federal. Então, não é uma solução, Andréia, não é a resposta, Wilson, mas politizar a gestão pública, utilizando meios de comunicação neste sentido de explicitar política é uma visão do mundo, a nossa é esta. Se desejem outra, podem votar, mas a nossa é esta. Wilson, se tudo der certo, o candidato em 2030, por favor, em 2030 será o Fernando Haddad. O que o Cláudio comentou sobre o Levinson me trouxe à cabeça aqui, algum tempo atrás, que eu assisti rapidamente, eu estava vendo na televisão, que eu não vejo mais há muito tempo, alguém falando, o Jorge Paulo Lemann, não sei o que e tal, e aí identifiquei que o Jorge Paulo Lemann tinha um trabalho junto às comunidades, né, de fazer cursos, de orientações e tal, e aí tem uma ONG em São Paulo que cresceu com isso, né, tenho contato com ele, e inclusive nenhum demérito, eu acho que todo mundo tem a chance, tem o dever e merece melhorar, né, na nossa sociedade. Então tem muito isso nas comunidades, essa coisa do empreendedorismo, o que o professor João falou agora, tem a professora Rosana que fomenta, isso me assustou, dizendo que basicamente hoje 1/3 da mão de obra ou do trabalho está na rede social, e tem a ver com o que você comentou também, né, a precarização. E aí me lembrei também de um outro detalhe, que é o quê? Como é que isso está influenciando várias camadas da sociedade? E um outro detalhe, eu não sei se as pessoas lembram disso ou sabem, foi uma época aí televisionado em vários canais da própria rede, de algumas igrejas, né? Os gladiadores do altar. Eu não sei se alguém já viu isso, mas eles basicamente entram marchando com gritos, né, de louvor e tudo, e às vezes até com indumentárias militares. Né? Então, como é que são essa questão anterior, essa outra do empreendedorismo, né? E a questão de corações e mentes, porque na verdade como é que a gente vai falar com determinados setores da sociedade para mostrar isso, né? E qual é a influência dessa questão da comunicação e a questão dessa, digamos assim, essa vertente religiosa com este sinal dos anos 30. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, eu gostaria de falar em relação a gente ver o PT como um agente social para derrotar o fascismo, que teve um crescimento lá para 2014. Para cá teve um crescimento absurdo. Mas a gente pegar o PT, que é um partido mais centro-esquerda, como um agente social para derrotar o fascismo, é ignorar o fascismo como um resultado histórico. Vou dar um exemplo do aumento real, quando o fascismo teve tomada do poder e exerceu na Alemanha nazista. Na Alemanha nazista, isso foi o próprio Lenin que escreveu, antes da Alemanha nazista, a Alemanha abrigava o maior partido operário que existia na Europa, o Partido Social Democrata. Mesmo tendo o Partido Social Democrata, que era o maior partido operário da Europa, lá na Alemanha,
e alta influência na Itália do PSI, que era o Partido Socialista Italiano, e o Partido Comunista Italiano, a Itália e a Alemanha foram tomados pela extrema-direita. E não foi não foi essa ala mais reformista que conseguiu vencer o nazismo, o fascismo. E temos que lembrar que quando teve a divisão do Muro de Berlim entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, na Alemanha Ocidental eram muitos neonazistas que viviam lá. Era uma quantidade absurda. Willy Brandt, que assumiu o poder de chanceler na Alemanha, afirmou que pagava para os nazistas. Em 1949, quando foi fundada a OTAN, botaram como general um coronel da Alemanha nazista. O que a gente falar de ambos os extremos serem ruins, a gente falar que a solução é defender uma centro-esquerda, é a gente esquecer desse resultado histórico que cria uma extrema-direita. O nazismo e o fascismo, resumindo, é quando, dentro das crises capitalistas, eles vão surgir, quando a burguesia vai sentir um medo e vai precisar garantir esse direito à propriedade. Garantir esse direito à propriedade, quando a propriedade ela está se desestruturando, vão surgir esses movimentos que vão surgir para afirmar essa propriedade, vão surgir para acabar com o igualitarismo. No livro do Mussolini, A Doutrina do Fascismo, ele fala, e muito, da rejeição ao igualitarismo. A gente tem que entender que não é uma ala mais reformista de manutenção do capitalismo, que muitas pessoas dizem ser progressista. Não podemos dizer que a manutenção do capitalismo vai nos ajudar a vencer o fascismo. A pergunta é se a esquerda, hoje em dia, consegue ver um agente social diferente, se a esquerda, hoje em dia, pode se dizer esquerda. Excelente, muito obrigada pela digressão e pela pergunta. Miguel, lá para 2046 eu vou te ver no Senado Federal, certeza, cara. E esse vídeo de hoje aqui vai ser resgatado como começo da sua trajetória política. Eu admiro a tua coragem, eu admiro a tua inteligência. Quantos anos você tem, Miguel? 13? Incrível. Incrível, Miguel. Dá para perceber que você é um cara que lê muito, muito eloquente, muito corajoso, muito firme nas tuas convicções, e isso me faz ter mais esperança no Brasil. Quisera eu que todo garoto de 13 anos tivesse o teu nível de cultura, de eloquência, de coragem. A gente sabe que não é fácil encarar uma plateia como essa, de dezenas de pessoas, pegar o microfone e fazer o que você fez aqui. Então, eu adoraria ver muitos e muitos Miguéis no Brasil, com a tua coragem, com a tua disposição. E eu concordo contigo, a gente tem que ter esse ânimo de luta, esse ânimo de disposição. Faço votos que você continue lendo, que você continue estudando e que você continue com esse ímpeto de luta e de garra que você demonstrou aqui hoje, cara. Considerando o mérito mais amplo do que você está propondo, eu tenho que ser honesto que eu não tenho uma resposta direta, categórica para isso. Aliás, esse é o cerne de tudo que a gente estava discutindo hoje aqui, as complexidades, as restrições materiais de como o mundo efetivamente está constituído e funciona. A despeito disso, eu quero louvar a tua coragem, a tua disposição e tomara que no futuro a gente tenha uma geração, João, que tenha esse tipo de disposição e essa pegada. Isso é absolutamente louvável. Obrigado, querido. Vou passar para o João. João, você faz considerações finais agora? Então, olha que bom, viu o que o Flívio está oferecendo? O Miguel, o João Vicente e o Vitor, que ontem ganhou o prêmio
do primeiro concurso Ler e Crer, que foi lançado aqui no FLIV, que terá vida longa. Considerações. Olha, agradecer muito a todos e a todas. Eu não vou ter tempo de responder, porque estou preocupado com o voo do César Callejon. Vou pedir para o Miguel me procurar o final, que tem um livro que eu quero lhe dar, que você precisa ler. O senhor mencionou algo muito importante, que é essa militarização da religiosidade em certas denominações pentecostais. Não vou ter tempo agora de falar em função do voo do César, mas conversamos aqui fora e falamos um pouco sobre isso. E Miguel, me procure, que tem 2 livros que estão à venda, que você precisa ler, eu vou lhe dar de presente. Muito obrigado. Parabéns, César, pelo livro. Muito obrigada, longa vida ao FLIV. Ano que vem estaremos aqui, cada vez mais ampliados e com salva de palmas.